Olá a todos que nos acompanham através do canal da Igreja no Gama. É com muita alegria que nós queremos compartilhar com vocês o livro Um Homem Segundo o Coração de Deus, né? E desse vídeo nós estaremos compartilhando o capítulo 3 desse livro e o tema geral é o nazireado, né? Um tema presente em toda a Bíblia, um tema importante, um ofício que certas pessoas na Bíblia exerceram e que realmente é um ponto maravilhoso para nós aprendermos. Eu gostaria de iniciar aqui com o sacerdote Eli e seus filhos, né? Eli e seus filhos, infelizmente, foram sacerdotes que, infelizmente, não deram um exemplo adequado de alguém que deve servir ao Senhor. Infelizmente, eles foram por outro caminho, eles se distanciaram do Senhor. O livro diz que o sacerdócio estava em uma condição caótica. Não mais havia realidade espiritual, somente tradição e religião. Ou seja, infelizmente, eles não mais faziam a vontade do Senhor. Pelo contrário, eles tinham atitudes que eram atitudes contrárias à vontade do Senhor. Eles se distanciaram, eles foram por um caminho que infelizmente fez com que o povo de Israel desacreditasse mais ainda do Senhor, né? Por conta da conduta deles. Eles estavam numa postura de liderança, eles eram pessoas responsáveis, porque o sacerdote ele é responsável de ligar a nação de Israel ao Deus Todo-Poderoso, trazer, né, a vontade de Deus, repassar para o povo de Israel, né, levar as petições para o povo diante do Senhor, porque era dessa maneira antigamente, antes de Jesus Cristo surgir, né? Então, uma pessoa comum ela não tinha acesso a Deus, ela precisava contatar um sacerdote para que ela pudesse ter acesso a Deus. E essa pessoa que deveria fazer isso, infelizmente, não estava fazendo, e o povo de Deus estava sofrendo muito naquela época. E Deus vê nessa situação, o livro diz assim: Deus não poderia prosseguir por meio de um sacerdócio em tais condições, né? Então Deus ele sabia dessa situação, Deus até mesmo permitiu que isso acontecesse para que ele pudesse partir para outro nível, né? Para que ele pudesse levantar outras pessoas, né? Então Deus ele permitiu para que a obra dele fosse realizada, né? Para que o plano dele, o plano do Todo-Poderoso, o plano do Senhor, a economia do Senhor pudesse alcançar o seu objetivo. E nós precisamos entender que Jesus Cristo ele é o verdadeiro Nazireu, né? Nazireu é aquele que é separado, né? Ele é de outra tribo, não é da tribo de Levi, é de outra tribo, mas ele é separado para a obra do Senhor, é separado para o serviço ao Senhor, né? E ele precisa seguir alguns requisitos. E Cristo, ele seguiu todos esses requisitos e de fato ele foi alguém incorruptível, né? Ele é o melhor exemplo que nós temos de alguém que seguiu verdadeiramente o Nazireu. E temos outros exemplos na Bíblia de pessoas que não seguiram adequadamente, e o exemplo do próprio Samuel, que também foi um nazireu e seguiu a vontade do Senhor, né? E cumpriu com os requisitos que o Senhor determinou para que a pessoa pudesse estar nessa condição, né? De poder, mesmo não sendo da tribo de Levi, poder exercer o serviço ao Senhor, né? Poder fazer a vontade do Senhor, poder trazer a realidade de Deus para as pessoas. E os requisitos eu gostaria de compartilhar com vocês. Os requisitos do nazireado são alguns, né? O primeiro é o nazireu não podia fazer uso de vinho, de bebida forte ou de qualquer coisa que fosse proveniente da vinha. Tudo isso simboliza os prazeres e a alegria que o mundo oferece, ou seja, pelo fato de ser alguém separado para o serviço ao Senhor, ele não poderia se contaminar com o vinho, né? E no sentido espiritual, nós entendemos que é não se contaminar com os prazeres do mundo, né? Com as coisas que o mundo oferece. Por quê? Porque isso contamina, porque isso faz com que você não consiga ter de fato a realidade de Deus. A partir do momento que nós temos contato com os prazeres do mundo, nós nos distanciamos do Senhor, né? Nós deixamos de fazer a vontade do Senhor, nós deixamos de expressar o Deus Todo-Poderoso. E às vezes
essas coisas aparentemente inofensivas, né, coisas que talvez nós julguemos que não tem nada a ver, são as coisas que mais podem nos contaminar. São coisas sutis, com aparência de bom, mas que na verdade por dentro é como um sepulcro caiado. Está podre, está cheio de sujeira. Por isso, o primeiro requisito era esse: não se contaminar com os prazeres do mundo, né? Não se contaminar com as coisas que o mundo nos oferece. O segundo requisito seria não passar navalha em sua cabeça até que se cumprisse os dias de sua consagração ao Senhor. Isso simboliza dois aspectos da vida do nazireu. O primeiro deles refere-se à questão de autoridade e submissão, né? Ou seja, isso aí diz respeito à questão da obediência ao Senhor, né? De você se submeter à vontade do Senhor. Por isso, tinha esse certo requisito, né, de você não passar navalha na cabeça. Por quê? Porque era alguém que precisava se submeter a Deus, era alguém que precisava impor um certo respeito, precisava transmitir as pessoas transmitir Cristo para as pessoas. Então ele precisava realmente ser alguém que demonstrava estar submisso à vontade do Senhor, né? Submisso àquilo que foi determinado pelo Senhor, até de certa forma para que o povo pudesse olhar para ele e ver ele como alguém diferente, né? Isso já diretamente ia diferenciá-lo dos demais, né? As pessoas iam olhar para ele e de fato falar, esse homem ele tem um voto com Deus, né? Esse homem ele tem algo diferente, né? Isso faz com que ele seja diferenciado dos demais, né? Então, por conta disso, havia esse segundo requisito. O terceiro requisito era que o nazireu não podia aproximar-se de nenhum cadáver, mesmo que fosse de parentes próximos. Isso significa não ser regido por nenhuma afeição natural, pois toda afeição natural nos impede de servir a Deus. Ou seja, quando fala dessa questão de não se aproximar de cadáver, trazendo para o lado espiritual, nós conseguimos entender que toda vez que nós nos aproximamos de coisas mortas, né, coisas que não têm vida, não têm a vida de Deus, isso nos contamina e isso traz a morte para as nossas vidas. Pode nos trazer a morte espiritual, ou seja, o distanciamento com Deus. Então, o nazireu, ele precisava de fato seguir esse voto, né, para que ele pudesse ser uma pessoa que realmente expressasse o Senhor, né? Então, trazendo para a nossa realidade, o Senhor ele não quer que nós tenhamos contato com as coisas desse mundo que são mortas, né? Com as coisas que podemos tocar e pode nos influenciar, pode nos trazer morte, pode nos afastar de Deus, né? Nós temos o exemplo de Sansão na Bíblia, né? Que foi alguém que tinha esse voto de nazireado e infelizmente ele não seguiu nenhum desses requisitos. E a Bíblia é bem clara quanto ao fim dele. Foi um fim triste, né? Distante do Senhor, por conta da conduta dele, né? De fazer tudo contrário à vontade do Senhor, né? Tudo que o Senhor determinou que ele não fizesse, ele fez, e isso teve consequência para a vida dele, né? E de certa forma nós somos hoje, né, nos nossos dias, nós podemos de certa forma dizer que nós temos esse voto do nazireado nas nossas vidas, né? A partir do momento que nós nos aproximamos do Senhor, a partir do momento que nós decidimos fazer a vontade de Deus, nós temos esse voto com o Senhor, nós temos essa incumbência, né, de fazer a vontade do Senhor, né? Espiritualmente, nós não devemos nos contaminar com coisas mortas. Espiritualmente, nós não devemos estar envolvido com coisas que possam nos afastar do Senhor, né? E todas as vezes que nós passamos por cima das determinações do Senhor, isso gera morte espiritual para as nossas vidas. Isso faz com que nós nos distanciemos do Senhor, né? E também temos o exemplo aqui no livro, também fala sobre o exemplo de Samuel, né? Que ao contrário de Sansão, foi alguém
que realmente seguiu esse voto, né? Fez a vontade do Senhor e Deus fez dele um grande juiz, Deus fez dele um grande sacerdote, Deus fez dele um grande homem na nação de Israel. Ele, de certa forma, foi um divisor de águas para aquelas épocas, né? Eles estavam num sacerdócio onde as pessoas não tinham compromisso, estavam distantes do Senhor, e a partir do momento que Samuel surgiu, né, houve uma profecia disso. O Senhor já havia falado que levantaria, né, alguém para mudar aquela situação, e ele levantou Samuel, né? De certa forma teve a influência da mãe dele, de Ana, que desde o início colocou aquela criança diante do Senhor. E aí vai o conselho para você que é pai: coloque seu filho desde o início de acordo com a vontade do Senhor, e isso vai fazer uma grande diferença lá na frente, né? Vai fazer uma diferença muito grande na vida dele, porque vai ser um homem diferente, assim como Samuel. Desde o início a mãe dele já orava, já suplicava, já tinha entregado a vida dele ao Senhor, já tinha dedicado, e o Senhor fez algo grande, né? E nós devemos fazer o mesmo, né? Você que é pai e mãe, deve orar pelos seus filhos, deve pedir ao Senhor que eles sejam consagrados do Senhor, que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, que cresça fazendo a vontade do Senhor, né? Então, fica esse compartilhar, que Deus possa continuar abençoando a tua vida, tá bom? E fica o conselho: lê esse livro, Um Homem Segundo o Coração de Deus. Ele vai mudar o seu viver, tá bom? Um abraço, e Jesus é nosso Senhor. Amém.